Três fundos imobiliários para novembro de 2023. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 boas opções para você estudar e quem sabe colocar na sua carteira para essa reta final de ano. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana conteúdo novo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você não for inscrito, inscreva-se para você sempre ser notificado quando um vídeo novo sair. Então clica aí no botão e inscreva-se aqui no canal. Também deixe o seu like e o seu comentário no final desse vídeo. Vamos falar aqui de 3 boas opções de fundos imobiliários para esse momento. Vou pegar um de cada segmento para te mostrar um pouco e os motivos que me fazem acreditar que esses são boas opções. Vou começar aqui com o RZTR11, que é um fundo imobiliário do agronegócio, tá? No momento que eu estou fazendo a gravação, R$ 101,82 é o preço de cota desse fundo imobiliário. O que eu vejo de tão especial aqui no RZTR? É a sua estratégia, tá? Eu vou abrir um relatório gerencial para mostrar exatamente isso para você. É um fundo imobiliário que consegue mesclar uma estratégia super interessante, tá? Porque ele é um fundo de agro que investe em fazendas produtoras de grão. E ali ele tem 2 estratégias, uma de arrendamento, que é a estratégia que ele faz o aluguel das propriedades, ou seja, ele comprou algumas propriedades, manteve o produtor lá dentro, só que agora pagando um aluguel. E a segunda estratégia é uma estratégia que eles chamam de Land Equity. Eles compram a fazenda, né, fazem algumas mudanças, fazem algumas reformas ali na propriedade e vendem essas propriedades. E aí é nessa estratégia que ele consegue ganhos extras aqui nos seus dividendos. Então é um fundo imobiliário que volta e meia traz altos dividendos por conta disso, por ter 2 estratégias, uma mais passiva e outra ativa no mercado, que garante ali um dividendo bem interessante para esse FII. No momento atual, esse é um fundo imobiliário que tem 14 propriedades, tá? Como a gente pode ver aqui, sendo que dessas 14 propriedades, a gente tem aqui 13 propriedades que estão para arrendamento e uma propriedade aqui, tá aqui para Land Equity. Recentemente, esse fundo imobiliário estava com 15 propriedades, conseguiu fazer a venda de uma, por isso conseguiu sair de um dividendo de 85 centavos para agora R$ 1,10, tá? Então, é um fundo que consegue manter um bom dividendo só com os arrendamentos, né? Que a gente pode ver aqui contratos bem de longo prazo, ó, 2030, 2029, 2034, né? Então, são contratos bem longos, mas quando vende essas fazendas e faz de fato essa estratégia mais ativa em carteira, consegue trazer um dividendo maior. Então eu destaco aqui para esse fundo imobiliário essa grande questão da sua estratégia, dos seus contratos, do seu histórico, logicamente, de tudo que vem fazendo aí no mercado, e também o fato de ser um segmento mais alternativo, né? O que foge daquele velho galpão, shopping, laje, de papel, né? Então um fundo imobiliário para ficar de olho aqui para o final desse ano. O segundo fundo imobiliário, agora um fundo imobiliário de papel, é o Kinea Fundo de Investimento Imobiliário, tá? Fundo de papel KNSC 11, tá? Que nos últimos 6 meses teve uma valorização aqui de 2,68%. O que eu gosto desse fundo imobiliário? Tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção também. Primeiro, que é um fundo que está descontado em mercado, né? Então é um fundo que está trabalhando abaixo do seu valor patrimonial, que para um fundo de papel, como é o caso do KNSC, é extremamente importante. Outro ponto são seus dividendos, né? Lógico, a gente está vivendo momentos aí de mudança, de inflação, então ele sai de uns dividendos um pouco mais altos em alguns momentos, depois cai um pouco, mas ele mantém, de fato, um dividendo bem interessante aqui em carteira, tá? Se a gente for dar uma olhada aí nos últimos 12 meses, são quase 12% só de dividendo, tá? Que ele trouxe aqui. É um fundo imobiliário que tem aqui a alocação atual de 108% do seu patrimônio, ou seja, ele tem um pouco de alavancagem aqui nas suas operações, são mais de 100 mil cotistas, um patrimônio que já passa de 1,2 bi de reais, que é de fato um patrimônio bem grande, e é um fundo que tem também na sua estratégia aqui uma diversificação interessante, porque ele mescla aqui em indexadores 3 dos principais, Selic, CDI e IPCA, principalmente IPCA, depois CDI, e uma pequena fatia aqui em Selic, tá? Então, ele é bem interessante por conta disso, por ter esse mix aqui em indexadores nas suas operações também, tá? É um fundo imobiliário que ao longo do tempo, né, a gente pode ver aqui, ao longo do tempo, vem negociando muito acima do seu valor patrimonial, né? A cota em mercado e a cota patrimonial, ele ficou aqui durante janeiro de 2021 até mais ou menos julho de 2022
negociando acima do seu valor patrimonial, e desde julho para agosto do ano passado que ele vem negociando abaixo do seu valor patrimonial, em alguns momentos chegando próximo e tal, mas ainda abaixo. Então essa é uma janela muito boa de compra. Quem comprou antes disso, quem comprou nessa primeira janela aqui, que ele estava sendo negociado, a cota em mercado estava acima da cota patrimonial, de fato perdeu dinheiro com isso. Mas esse é um bom momento de compra para um fundo imobiliário como esse, que tende a trazer bons dividendos, né? Tem reservas acumuladas, né? Como a gente pode ver aqui, né? Distribuiu aí no último mês 75 centavos, mas tem 50 centavos de reservas acumuladas e ainda não distribuídas, que deve ser distribuída até o fechamento desse semestre. Então, um fundo imobiliário bem interessante, com a gestão já muito conhecida em mercado, ainda descontado para quem está buscando um fundo imobiliário de papel. Acho uma boa opção aqui em mercado. E o terceiro FII é agora um fundo de fundos, o HFOF11. Muita gente tem preconceito com fundo de fundos, mas eu posso te garantir que em um cenário como esse que a gente está vivendo, de um mercado ainda descontado, mas de uma Selic que tende a ser decrescente aí nos próximos meses, é um fundo que tende a se beneficiar com isso, né? Se os ativos de um fundo imobiliário de fundos são outros FIIs, com a subida do mercado, logicamente ele tende a se valorizar. É um fundo que tem um patrimônio grande, né? Quase 2 bi aqui sobre gestão. Está trabalhando com um PVP também muito interessante, 10% de desconto em cima do seu valor patrimonial é de fato um desconto bom para um fundo imobiliário, como o caso do HFOF11, tá? Os dividendos do fundo no último mês foi de 63 centavos, ele pode entregar mais do que isso. Isso aqui é importante a gente olhar, né? Lógico que a gestão pode trabalhar de forma mais ativa em mercado para de fato trazer isso mais à tona, mas é um fundo imobiliário que ao longo dos últimos anos se caracterizou por ter uma carteira bem interessante em mercado, se comportar bem em mercado, e uma das coisas mais interessantes que a gente pode observar são as projeções, né? E aqui a gente tem no relatório gerencial dele exatamente isso, né? A gestão projetou aqui o preço da cota em mercado, né? O quanto que é o valor patrimonial dessa cota, né? E o potencial que o valor dessa cota pode chegar, logicamente com a possibilidade de aumento de dividendos, logicamente com a melhora de mercado, né? Então um fundo que hoje está negociando ali por R$80 ou abaixo disso, pode vir a ser negociado logo em breve por R$ 94,63, que é a possibilidade que eles estão trazendo aqui. Então, para quem busca um ganho de capital, né, ver seu fundo imobiliário se valorizar, um fundo extremamente diversificado, né, que ele tem muitos outros fundos aqui em carteira, uma gestão que de fato é uma gestão bem ativa em mercado, eu acho que o HFOF é uma boa opção para se olhar sim em mercado, tá? Para você entender de fato como é que ele funciona, que a gente tem até estratégia dele, né? É uma estratégia que mescla ganho de capital e repasse de dividendos, né? Renda, né? Então 46% da estratégia dele aqui é de renda, ou seja, repassar somente os dividendos dos fundos que ele investe para o cotista. 38% é uma mistura de renda com ganho de capital, o repasse dos dividendos mais o ganho de capital na compra e venda de fundos imobiliários, e 16% exclusivo aqui para ganho de capital. É quase que um trade de fundos imobiliários que eles fazem aqui para trazer um valor maior aqui para o seu cotista, tá? Então é um fundo imobiliário que tem essa potencialidade aí de fazer esses movimentos ativos em mercado. Aqui a gente pode ver quais são as maiores posições aqui desse fundo imobiliário em outros FIIs, né? O HLOG11 compõe 12,7%, TVIR11 compõe 9% e dali por diante, tá? Então é um fundo imobiliário que vem se mostrando também muito resiliente ao longo do tempo. Lógico, teve grandes quedas, porque quando o mercado cai, fundos de fundos tendem a cair mais do que o mercado, mas quando o mercado tende a subir, é um tipo de fundo imobiliário que tende a subir juntamente com ele, tá? Então, saiba qual é a hora certa de ter um fundo como esse dentro da sua carteira e assim aproveitar as melhores alternativas para ele. Então, no vídeo de hoje, eu te mostrei 3 ótimas opções de fundos imobiliários já para esse final de ano, tá? Eu quero saber de você qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários tudo que você quer saber. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses 3 fundos imobiliários? Até o próximo vídeo. Valeu!